Bem-vindos ao Dique Seco, o podcast onde navegamos pelas águas do conhecimento, cultura e histórias fascinantes do universo náutico. Eu sou Catarina Carla e hoje ancoramos em temas que vão te levar para além do horizonte, direto para o coração do mar e da mente humana. Prepare-se para subir a bordo, ajustar as velas e explorar o desconhecido. O vento está ao nosso favor, então vamos lá! Olá pessoal, eu sou a aluna Catarina do curso de Logística. Vou falar sobre o dique seco. O que é um dique seco? Um dique seco é uma instalação portuária usada para colocar embarcações fora da água, para reparos, manutenções ou construção. Ou seja, é um espaço fechado que é preenchido com água para permitir que o navio entre. Em seguida, a água é drenada e a embarcação fica apoiada em macacos ou blocos. Isso permite que os trabalhadores acessem e reparem a parte inferior do navio, que é normalmente submersa. Me chamo Ana e eu vou falar como um dique seco funciona. O dique seco funciona primeiramente abrindo a porta de entrada e permitindo que a água entre. Assim, o navio pode ser rebocado ou guinchado para dentro do dique. Uma vez que o navio esteja dentro, a porta de entrada é fechada e a água começa a ser drenada, usando bombas de alta potência. Todo esse processo de drenagem pode levar várias horas, dependendo do tamanho do dique ou do navio. Porém, uma vez que a água tenha sido drenada, o navio está pronto para ser apoiado em macacos ou blocos. E deste modo, os trabalhadores podem então acessar a parte inferior do navio para realizar reparos ou manutenções. Com os reparos concluídos, a água é bombeada de volta para o dique e o navio pode ser liberado. Agora eu vou falar como é composta a estrutura de um dique seco. A estrutura de um dique é composta por base no fundo, duas paredes laterais, uma parede de proa, portão de fechamento. Além disso, a estrutura de um dique é composta por um sistema de bombas usado para drenar a água. Essas bombas são geralmente instaladas no fundo do dique e são capazes de drenar sua água em um curto período de tempo. Meu nome é Célia, sou aluno do curso de Logística e vou falar qual o procedimento da entrada da embarcação no dique seco. Vamos iniciar pelo posicionamento dos picadeiros de auxílio, que podem ser blocos de concreto ou estruturas de aço, que são colocados no fundo do dique para sustentar a embarcação quando estiver fora da água. Em alguns casos, é necessário usar boias ligadas a cabos ancorados no fundo, para auxiliar no posicionamento correto dos picadeiros, que devem coincidir com a estrutura interna do navio. Após o navio ser colocado no dique, as válvulas são abertas para que a água do mar entre. Esse processo ele ocorre sem a necessidade de bombas, pois o nível da água do mar é maior do que o do fundo do dique. Depois de alagado, o portão do dique é aberto para permitir a entrada do navio e o navio é rebocado para dentro do dique com a ajuda de cabos e molinetes e é posicionado sobre os picadeiros. O fechamento dessa porta é um pouco mais complexo porque pode exigir o uso de cabos de amarração ou navios empurradores. O correto posicionamento do navio sobre os picadeiros e o processo de drenagem do dique são cruciais. A utilização de boias de referência e marcas de um dique desempenha um papel fundamental para assegurar que o navio permaneça no lugar adequado durante a drenagem. Então, a água do dique é escoada, permitindo que o navio desça suavemente até alcançar sua posição final, onde ele vai repousar sobre os picadeiros. E é de extrema importância que essa operação ocorra sem qualquer alteração, a fim de preservar a integridade estrutural do navio. Para finalizar, esse foi mais um podcast falando sobre o dique seco.